Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês. Nesta noite nós daremos continuidade terminar a nossa exposição em Jonas. Nós abordaremos agora o capítulo de número 4. Eu já peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Na parte da manhã nós tivemos o privilégio de ler 3 capítulos. Agora a gente vai apenas ler o capítulo 4 mesmo. E entendendo, que ao longo desse livro nós vimos, a partir do primeiro capítulo, falando sobre o chamado de Jonas, Deus o chamando para cumprir uma missão, vendo que ele se dispôs, porém, para fugir da presença de Deus. Após isso, vimos que Jonas, diante do navio que não ia para Nínive para pregar o Evangelho do Senhor, mas fugindo da presença do Senhor, ele prefere morrer ao se arrepender dos seus pecados. Vimos que Deus providencia, ao ser lançado Jonas no grande mar, o mar revolto, e Deus providencia a salvação a Jonas, e diante disso, dentro do grande peixe, Jonas profere palavras de gratidão ao Senhor, confessando que a salvação vem do Senhor. E hoje, no capítulo de número 3, nós vimos como que Deus restaurou Jonas, e de imediato restabeleceu todas as suas funções de profeta e arauto da sua mensagem. Isso é muito interessante, porque ainda um ponto da mensagem da parte da manhã, após Jonas ter acontecido tudo aquilo com ele ter fugido da presença de Deus, Deus restaurou Jonas de imediato após ele se arrepender dos seus maus caminhos, ou seja, não houve ali um período de probatório. Deus restaurou as suas funções de profeta e o colocou de volta a realizar a sua vocação, Isso lembra muito de como nós, por exemplo, espelhamos a disciplina de Deus para com as nossas vidas ao disciplinarmos os nossos filhos, Quando nós disciplinamos, nós não deixamos eles num banquinho à espera, talvez ali querendo ver alguma outra coisa. Não, nós já o restauramos, a presença de Deus, a graça de Deus sendo derramada de imediato. E vimos que esse perdão de Deus, ele é perfeito e é um modelo para o nosso perdão. Deus vai conceder a Jonas uma nova oportunidade e repete cada palavra dita no primeiro capítulo. Nós vimos isso. Jonas, desta vez, fez conforme a palavra do Senhor, se dispôs para fazer conforme a palavra do Senhor e não para fugir da presença do Senhor. Jonas foi a Nínive, pregou uma mensagem direta de juízo, a mensagem era bem curta, direta. Em 40 dias Nínive será subvertida, Nínive será destruída. E para surpresa de muitos, inclusive de muitos leitores, toda a cidade se arrepende, o que mostra que a conversão do pecador não depende da nossa capacidade, da capacidade do pregador, da capacidade daquele que expõe a palavra, mas depende somente de Deus, o teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado. E nós vimos também que Deus nos dá sempre uma segunda chance. Porém, essa segunda chance ela não foi dada a nós, ela foi dada a Cristo, porque se ele tivesse dado a nós, sem sombra de dúvidas, nós faríamos novamente aquilo que é contrário à palavra de Deus. E aí nós chegamos ao último capítulo, ao final dessas exposições, e vamos para a parte menos conhecida da história de Jonas, da leitura do livro de Jonas. E abra comigo então a partir do verso número 1 até o verso número 11, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler a partir do 10 do 3, ok? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, porque sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver.
E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que lhe pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou-se o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar? Pai eterno, Deus amado, na sua presença nós nos colocamos mais uma vez. Pedimos que o Senhor nos auxilie, ó Deus, nos capacite a compreender a tua palavra. Que o coração do teu povo esteja atento a ouvir a sua voz, inclinado para ouvir a sua santa palavra, e o nosso coração, ó Pai, inclinado para que a sua palavra frutifique nele. Que nós possamos nos moldar à sua vontade, inclinar os nossos ouvidos para que o Senhor, ó Deus, seja glorificado em nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se essa história de Jonas fosse a minha história, a sua história, sem sombra de dúvidas, nós teríamos parado no capítulo 3. Pensa comigo que Jonas foi restaurado, obedece ao Senhor, cumpre com o seu chamado, né? E somando-se a isso, os ninivitas creem na palavra de Deus. Nós mostramos que esse foi o maior milagre do livro. Eles se arrependem, eles prestam culto ao Senhor. Um final perfeito, um final com início, um meio e um final caminhando para o cumprimento da vontade de Deus, onde a graça do Senhor, as suas misericórdias são ressaltadas. Deus foi glorificado. Você poderia ter fechado o livro e ido dormir feliz e contente, né? O capítulo 4, meus irmãos, ele é frustrante. Talvez por isso seja o capítulo menos conhecido, né, desse enredo. Você, ao ler o final do capítulo 3, vendo que Deus operou grandemente através do profeta e o quanto que aquela cidade se converteu ao Senhor, você olha para o capítulo 4 e fala assim: não é possível, Jonas, de novo? Como assim? Você novamente caindo no mesmo pecado? Por quê? Na verdade, o capítulo 4 está aqui porque Deus não tinha terminado o seu tratamento para com o povo de Israel. Deus tinha ainda mais a falar para o seu povo, tinha ainda mais uma lição a apresentar ao seu povo. A primeira parte, que vai até o início aqui do capítulo 4, né? Que vai até o versículo de número 5. Jonas vai ficar extremamente irado com a conversão dos ninivitas. Pense comigo que Jonas, o sentimento de Jonas neste capítulo é totalmente oposto ao sentimento do Senhor, ao sentimento de Deus. Deus, enquanto ele se afasta da sua ira no final do capítulo 3, né, como nós lemos aqui no verso de número 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Ou seja, Deus se apartou da sua ira por causa do arrependimento dos ninivitas. O sentimento de Jonas é diametralmente oposto. Os ninivitas se arrependem,
Jonas se ira pelo mesmo fato. Ou seja, Deus se aparta da sua ira por causa do arrependimento. Jonas se ira por causa do mesmo arrependimento dos ninivitas. Há aqui em Jonas uma espécie de sentimento nacionalista, né? Pensa comigo que Jonas, no capítulo 2, é aquele que está feliz, contente, alegre pela sua salvação. Ele fala, o clímax, né? O Senhor pertence à salvação. Na verdade, ele foi salvo. Esse grande reconhecimento pela sua salvação. A salvação o havia encontrado por meio daquele grande peixe. O Jonas do capítulo 4 é aquele que está irado com a salvação dos ninivitas. Esse sentimento provincialista, né? Ou seja, mais preocupado com a salvação dos seus e a sua própria salvação do que o Deus que salva. Era um sentimento de amor próprio, era um sentimento de amor pelos seus, pelo seu próprio povo, em detrimento do Deus que é o autor da salvação. Jonas vai considerar a si e o seu próprio povo como merecedores da salvação, enquanto Nínive, aquela cidade sanguinária, inimiga do povo de Deus, deveria ser destruída. Sabe, meus irmãos, Jonas até aceita que Deus salve pecadores, porém, pecadores como os ninivitas, não. Há uma distinção entre pecadores e pecadores. Jonas, é claro que ele se reconhece como pecador, mas os pecadores ninivitas, esses merecem a destruição. Deus não pode agir de misericórdia para com eles, porque o que eles fizeram e continuaram a fazer é muito grave. Como assim Deus vai derramar a sua graça sobre esse povo? Deus não pode agir assim. Jonas mede, né, a ação de Deus pela sua própria justiça, pelo seu próprio senso de justiça. O que Jonas está dizendo no capítulo 4 é que de alguma forma, meus irmãos, está faltando justiça da parte de Deus, porque para nos salvar, a justiça que Deus requer não é a nossa justiça, é a justiça do seu Filho. A salvação de pecadores está no âmbito e no campo da graça e das suas misericórdias de Deus, porque se Deus fosse requerer justiça de qualquer um de nós já estaríamos no precipício, no inferno, né? Foi isso, e foi por isso que toda a justiça necessária para a salvação de todos os pecadores foi a justiça requerida do seu único Filho, a perfeita justiça. Lembra comigo aquilo que Paulo diz em Romanos, né, no capítulo 3, versos 10 a 12, quando ele fala: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda e quem busque a Deus, porque todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer, não há quem busque a Deus. Paulo fala, né, ele chega à conclusão no verso de 23 desse mesmo capítulo, quando ele fala: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não há um que careça menos, não há um que careça mais, todos carecem da glória de Deus. E se Deus cobrar justiça, como já disse, todos nós estaríamos no inferno. A justiça que ele cobra é do seu Filho. O que Jonas aqui na verdade está mostrando é que talvez, se ele estivesse no lugar de Deus, e aqui está a seriedade do capítulo 4, ele pudesse agir de uma forma melhor, com um entendimento melhor, e quem sabe ele mesmo poderia estabelecer quem deveria ou não ser alcançado pela graça. É como se ele dissesse assim, meus irmãos: talvez se eu estivesse assentado no trono de Deus, eu faria as coisas diferentes, tornaria este mundo mais justo. É algo gravíssimo. É aquilo que Adão fez e aquilo que nós fizemos em Adão: assumir o lugar que somente Deus pode ocupar. Deus é justo juiz. Ele derrama a sua graça e as suas misericórdias a quem Ele quer. Você vê que no versículo número 2, no capítulo 4, né,
Jonas vai orar ao Senhor e dizer: ah, Senhor, não foi por isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarso, porque sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Você vê que aqui há uma exaltação aos atributos de Deus. Jonas está exaltando os atributos de Deus, mas não para dar glória a Deus, para reclamar de Deus. Pense comigo que o único lugar que Jonas tinha orado até agora, no primeiro capítulo, Jonas fica lá no fundo, do porão, ele toma um puxão de orelha lá do chefe do navio para orar, e ainda assim ele permanece inerte, porque ele quer fugir da presença de Deus. O único lugar que Jonas ora é onde? No ventre do peixe. Até agora, o único lugar que ele tinha orado foi no ventre do peixe, mas agora ele ora novamente, e a sua oração é uma oração de reclamação dos atributos de Deus. Ele reclama do Senhor e das suas misericórdias. O Richard Phillips, ao comentar esse texto, ele fala que Jonas diz que Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é tardio em irar-se, grande em benignidade. No entanto, acreditava que era errado que essas bênçãos fossem concedidas a gentios que haviam demonstrado tanta violência contra o povo da aliança, contra a nação de Israel. Senhor, eu conheço o Senhor, mas essa sua graça não pode ser derramada a quem o Senhor quer derramar. Essa é a conclusão do verso de número 2 e desse capítulo. Você vê que no verso número 3, mais uma vez Jonas vai pedir a morte, peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Novamente ele pede a morte, ao invés de reconhecer a dureza do seu coração, ao invés de reconhecer o seu próprio pecado. Pense comigo que todas as vezes que isso acontece é porque Jonas está aprisionado ao seu pecado, está aprisionado ao seu coração corrupto, ao coração enganoso, como foi lido aqui em Jeremias, No capítulo 1, Jonas pede para ser lançado ao mar, e agora 2 vezes ele clama pela morte por causa do seu coração obstinado diante do seu próprio pecado. E um ponto aqui importante para nós, e eu paro aqui um pouquinho para mostrar para todos nós o quanto o nosso pecado e a nossa rebelião contra Deus nos faz perder o senso de propósito da vida. A vida, ela só ganha sentido para nós se nós estivermos em comunhão eterna com o Senhor, se nós estivermos numa relação de amizade com o autor da vida, porque de outra forma a vida não tem sentido, não vale a pena viver longe de Deus. Essa conclusão que o pecado nos faz tirar, meus irmãos. Essa conclusão, ela é dada àqueles que estão aprisionados ao seu próprio pecado, num coração obstinado em rebelião contra Deus. O grande ponto aqui é que o pecado, nos faz reagir como cegos, como uma espécie de crianças mimadas que não foram corrigidas, e que se Deus não fizer aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, a nossa própria vontade, então não vale mais a pena viver. Ou o Senhor faz a minha vontade, ou então, tira-me logo a vida, porque não vale nem mais a pena viver nesse mundo, onde eu não tenho o controle das coisas. Na verdade, o Senhor faz as coisas que o Senhor quer, e aquilo que deve ser feito, o Senhor não faz. É uma rebelião. O capítulo 4 é um capítulo pesado, meus irmãos. É por isso que talvez, digo mais uma vez, que não seja um capítulo tão conhecido assim, E a resposta do Senhor a Jonas é uma resposta intrigante, porque a resposta de Deus, e a insensibilidade de Jonas, essa mesma do capítulo de número 1, vai mostrar da seguinte forma. Leia comigo no capítulo 4, olha comigo no capítulo 4, no versículo 4, E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Ou seja, faz sentido essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada,
enramada e repousou debaixo dela a sombra até ver o que aconteceria à cidade. A resposta, né, de Deus à petulância de Jonas, Deus mostrando para ele que Deus poderia ter exterminado Jonas, como fez, por exemplo, com Uzá, como fez com Sodoma e Gomorra. Porém, o agir de Deus é um agir paciente, é um agir longânimo, né? É uma resposta, inclusive, branda. É razoável esta sua ira. E às vezes esse é o agir de Deus para conosco, porque, meus irmãos, diante da nossa rebelião, Deus poderia ter desistido de nós. Mais uma vez, não nos coloquemos como espectadores dessa narrativa, nos coloquemos como partes dela. E nós, como Jonas, né, diante do nosso pecado e nossa rebelião contra Deus, muitas vezes, como o capítulo 3 mostrou, nosso coração insensível e Deus clamando para que nós nos arrependamos dos nossos maus caminhos, Deus age conosco pacientemente, diante dos nossos erros, diante dos nossos pecados. Ele age de forma longânima ao não nos tratar conforme a nossa justiça, mas pelas suas misericórdias. Ele muitas vezes não trata-nos conforme a sua justiça, mas derrama a sua misericórdia paciente para conosco. O Richard Phillips mais uma vez fala, né? Deus suporta as nossas fraquezas e o nosso pecado e nunca desiste da nossa salvação. Ele vê o fim a partir do início e sabe da glória que Ele conquistará para si mesmo por meio da sua graça perseverante e paciente. Muitas vezes Deus, de forma paciente, nos chama ainda mais para perto de si, e nós permanecemos com o nosso coração endurecido. Até quando? Essa é a pergunta que temos que fazer. E Deus vai responder a Jonas com perguntas, né? Com algumas perguntas. Isso é interessante porque quando Deus pergunta, meus irmãos, não é que Deus não sabe. Isso é um ponto fundamental. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e a sua pergunta não é para Ele saber, eu acho que eu não sei sobre isso, então eu preciso indagar o coração de Jonas para conseguir extrair dele uma resposta que ele não soubesse de antemão. Não é isso. Deus não pergunta para saber algo que ele talvez não saiba, porque não há nada que ele não saiba. As perguntas de Deus, né? E aí eu tiro aqui as palavras de Peter Williams, quando ele fala que as perguntas do Senhor sempre pretendem nos ensinar algo, ou expor a nós o nosso próprio íntimo, quando somos culpados de pecado ou desobediência. Ele diz que assim, toda vez que lermos a Bíblia e nos depararmos com uma pergunta feita por Deus, devemos nos perguntar: Deus está fazendo essa pergunta para mim, o que eu devo aprender com ela? Não é o que Deus tem que saber com as perguntas, é o que eu preciso saber com a pergunta que Deus tem feito para nossas vidas, e é o que Jonas deveria saber. Pense que Deus fez a mesma coisa, meus irmãos, com Adão. Quando Adão peca, a primeira coisa que ele faz é fazer uma pergunta: onde estás, Adão? Não sabia onde ele estava. Pense que ele fez com Caim, né? Quando ele fala assim: onde está Abel, teu irmão? Ou as perguntas do capítulo 38 de Jó, quando ele indaga Jó sobre a sua natureza e quem ele é e onde que ele estava quando, por exemplo, ele criou o mundo e tudo que há neste mundo. Essas perguntas, na verdade, expõem o coração do ser humano e nos persuade a nos arrepender dos nossos maus caminhos. Você vê que no versículo 5, né, Jonas, diante da pergunta: é razoável essa tua ira?, age de uma forma obstinada. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Jonas não responde ao Senhor, ele não dá ouvidos a Deus, ele permanece em seu estado de queda, de superioridade e de ira em seu sentimento. Ele se assenta fora dos limites da cidade, em uma espécie de aguardo do juízo de Deus. Não vou nem responder a sua pergunta, eu vou me colocar
parte desta cidade iníqua e vou esperar até o momento que o Senhor prometer a cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Em até 40 dias, Nínive será subvertida, será destruída. Ele faz ali uma espécie de cabana ou abrigo, talvez esperando permanecer ali por dias, até que pudesse enfim ver a destruição da cidade dos ninivitas, né? E eu paro mais uma vez para indagar que muitas vezes nós, meus irmãos, ficamos como Jonas, como uma espécie de espectadores da desgraça, sem nos alegrarmos com a salvação dos ímpios. Deus não nos chama para ao final dizermos assim: eu te avisei, ou eu te falei, ou como uma espécie de juízos, mostrando no final: eu avisei a você que aconteceria isso, isso e isso. O nosso sentimento diante do pecador, diante daquele que caminha rumo ao abismo, diante da pregação do Evangelho, e aquele coração obstinado, deve ser um sentimento de pesar, meus irmãos. Deve ser um sentimento de compadecer para com aquele que rejeita a palavra do Senhor. Nós definitivamente não nos alegramos com a perdição dos ímpios, embora Deus faça a sua justiça para com os ímpios, mas o desejo do pregador, de todo aquele que anuncia a palavra de Deus, é que o pecador se arrependa e se volte para o Senhor. Esse é o desejo de Deus. Nós não fomos chamados para sermos juízes do homem, nós fomos chamados para proclamar uma mensagem de juízo. O juízo está na nossa mensagem, mas nós não podemos definitivamente ocupar o trono que somente é de Deus. E às vezes nós ficamos como uma espécie de espectadores, esperando a desgraça acontecer diante da mensagem que nós proclamamos. E essa definitivamente não é a nossa vocação. E a partir do verso número 6, Deus vai tratar esse coração obstinado de Jonas, essa impiedade de Jonas. Olha comigo no verso número 6: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, né? É possível que talvez aquele abrigo que Jonas tenha construído não tenha sido suficiente para livrá-lo do sol escaldante, né? Essa é uma condição muito própria daquela região, né, do Oriente. Então aquela cabana que ele fez não estava protegendo desse sol escaldante, e Deus faz crescer uma planta sobre a cabeça de Jonas para dar ele conforto diante do sol que era pesado sobre a sua cabeça. É um sol muito forte, e Jonas se alegra com o cuidado de Deus, meus irmãos. Jonas se alegra com aquilo que Deus exerce, com o cuidado que Deus exerce sobre a sua vida, e pela providência divina em preservar a sua vida de uma insolação e talvez de perecer diante daquele sol, de culminar inclusive numa morte por causa de uma insolação, de uma desidratação. Jonas se alegra com o cuidado de Deus. E no verso número 7, número 8, você vê que essa felicidade vai ter prazo de validade, né? Mas Deus, no dia seguinte, ou seja, no dia seguinte ao fazer crescer uma planta, ao subir da alva, ao amanhecer, enviou o verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Você vê que essa felicidade vai ter um prazo de validade. Deus vai enviar o verme, esse verme, para secar e matar a planta, ou seja, Deus vai mexer aqui no conforto de Jonas, Deus vai mexer na sua estabilidade diante dessas circunstâncias que o acometiam. E mais uma vez, meus irmãos, pela terceira vez em todo do livro, Jonas vai pedir a morte, Ele estava firme no seu propósito, porque se ele pedisse a morte uma vez,
2 vezes, 3 vezes, ele estava realmente convicto daquilo que ele queria, ou seja, o seu coração estava verdadeiramente obstinado, preso ao seu próprio pecado. Jonas mais uma vez se ira, e essa ira vai revelar os seus ídolos, vai revelar quem Jonas é, como se as máscaras, caíssem e agora Jonas fosse despido diante da palavra de Deus. Jonas primeiro se ira quando ele se sente ofendido, Ofendido por quê? Porque Deus dá a salvação a quem ele não queria. O seu ego foi atingido, o seu senso de justiça própria é atingido, a sua autoestima é atingido, e Deus atinge dessa forma, e ele se sente ofendido, o seu egocentrismo, Depois Jonas vai se irar no calor, ou seja, o amor pelo conforto, pela condição de calmaria que Deus tinha colocado naquele momento, quando Deus faz crescer um verme sobre aquela planta, e aquele conforto dele é tirado, mais uma vez, Jonas se ira. E eu paro mais uma vez, porque muitas vezes nós estamos dispostos a amar a Deus, desde que Ele não interfira nos nossos maiores amores, nos nossos maiores ídolos, naquilo que aprisiona o nosso coração, naquilo que nós temos de maior estima. Nós até estamos dispostos a amar o Senhor, desde que Ele não mexa no nosso maior tesouro, desde que Ele não mexa na nossa família, desde que Ele não mexa nos nossos filhos, desde que Ele não nos faça passar por situações calamitosas, desde que Ele não nos faça perder o emprego, desde que eu não passe por insegurança financeira, desde que eu não passe por insegurança emocional, desde que coisas não me aconteçam. O nosso amor a Deus, muitas vezes, quando nós viramos a segunda página e olhamos o capítulo 4, nós falamos: até aqui não, Senhor, eu iria com o Senhor até o capítulo 3, mas quando eu olhei o capítulo 4, eu não consigo mais. Sabe, meus irmãos, muitas vezes quando o nosso conforto é retirado, quando a nossa estabilidade é retirada, quando a nossa vontade é tocada, quando o nosso status é arrancado, nós ficamos irados até desejar a morte. Esse é um sinal claro de que muitas vezes, o sola fide passa longe, a fé é somente em Cristo somente, está longe dos nossos corações, porque é Deus mais algumas coisas, é Cristo mais algumas coisas, e quando essas coisas são retiradas de nós titubeamos no caminho e pensamos em desistir. Mais uma vez, estamos falando de Jonas, profeta, vocacionado para cumprir a vontade de Deus. Se com Jonas aconteceu isso, tenha certeza que conosco pode acontecer também. Essa é uma mensagem dura, mas é verdade, Isso é um sinal de que a nossa fé muitas vezes não está no Senhor. Temos coisas que se somam a Cristo para garantir a nossa alegria, a nossa felicidade, meus irmãos, e muitas vezes Deus toca nelas para que no final nós nos agarremos somente ao Senhor. Quando Deus faz perguntas, é porque Ele quer que nós entendamos circunstâncias. E a partir daí do verso número 9 até o final, verso número 11, Deus mais uma vez vai expor o coração de Jonas com perguntas, E o estado de depravação de Jonas é confirmado, ao desejar a morte, ao seguir no seu caminho de depravação. Quando Deus pergunta no versículo 9, então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor
tem compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, que numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Você vê que dessa vez Jonas não fica quieto, Jonas não permanece inerte diante das perguntas de Deus, mas ele deseja traçar um diálogo com Deus, e ele responde, de uma forma como se estivesse mostrando ao Senhor de que estivesse no seu limite e não suportava mais ficar calado diante de tamanha injustiça de Deus. Primeiro ele salva a pior raça de gente da face da terra, que são os ninivitas. Agora ele alivia o seu desconforto diante do sol escaldante, depois no outro dia destrói a planta com aquele verme, ou seja, Deus mostrando a sua incoerência de acordo com o pensamento de Jonas. O que Deus estava ensinando aqui, meus irmãos, é que quando nós estamos presos a nós mesmos, ao nosso próprio ego, ao nosso coração corrupto, ao nosso próprio umbigo, a nossa fé murcha. Como aquela planta que cresceu num dia, no outro dia murchou. Se nós não estivermos agarrados ao Senhor, enraizados no Senhor, a nossa fé murcha, porque não há nada neste mundo que vai dar estabilidade, a solidez suficiente para que a nossa fé persevere até o final, até o dia final em triunfo, se a nossa fé não estiver em Cristo Jesus, se ela não estiver na solidez da rocha eterna que é Cristo. A semelhança daquela planta, a nossa fé vai murchar, que ao final nós estaremos dialogando com Deus, derramando a nossa ira diante do Senhor, blasfemando contra o Senhor, e o Senhor nos mostrando o quanto Ele é misericordioso para com os seus, e nós andando em desobediência à sua palavra. Na verdade, para Jonas existiam coisas mais importantes que deveriam prender a sua atenção. O que Deus está mostrando é que a sua atenção deveria estar fincada no Deus que salva pecadores. Porém, Jonas fica chateado com aquilo que era supérfluo, o que acontece com muitos de nós, colocando o nosso coração naquilo que é periférico, e não nos preocupamos muitas vezes com aquilo que é essencial. Nos preocupamos, por exemplo, muitas vezes mais com as nossas estruturas, com o prédio da igreja, com o nosso conforto, do que com a necessidade que nós temos de combater o pecado das nossas próprias vidas, da nossa igreja, e permanecermos no caminho de santidade. Muitas vezes, nas nossas reuniões de conselho, estamos mais preocupados em debatermos sobre obras, sobre melhorias que nós temos que fazer para o conforto, para o nosso próprio conforto. Não que isso não deva ser feito, mas muitas vezes a nossa ocupação, o nosso coração se inclina mais às coisas que são supérfluas do que aquilo que é essencial. O que é essencial para nós é viver uma vida santa diante de Deus, rejeitando o pecado, rejeitando a maldade do nosso próprio coração e seguindo rumo à cidade santa. Isso, meus irmãos, nosso coração deve ocupar, deve se agarrar àquilo que é essencial para nós. Muitas vezes precisaremos abdicar de coisas que são periféricas, de confortos, de coisas que são importantes, mas que não são essenciais no caminho da salvação. E a grande questão aqui, e é o ponto crucial do capítulo 4, esse capítulo é fundamental para nossas vidas, porque o que Deus está tratando com Jonas é qual é a sua prioridade. E o que Deus trata conosco nessa noite é quais são as prioridades da nossa vida.
A nossa prioridade é adorar ao Deus da salvação e anunciar essa salvação a todos que estão perdidos e anunciar a graça do Senhor, a graça que nos alcançou, ou a nossa preocupação está em ficarmos vislumbrados e perdidos com coisas, com circunstâncias e com problemas que são infinitamente menores do que o propósito de Deus na nossa vida. A prioridade da nossa vida é servir a Deus acima de todas as coisas, buscar a santidade, uma vida santa em comunhão com o Senhor, ou é ficarmos preocupados com o nosso próprio conforto e com o fato de Deus muitas vezes não fazer a nossa vontade? O que esse capítulo 4 está mostrando para Jonas e para nós é que nós não podemos perder o foco em meio às circunstâncias, em meio ao sofrimento, em meio ao nosso coração pecaminoso, em meio ao nosso egoísmo. Nós só entenderemos o propósito da vida quando o Evangelho verdadeiramente estiver nos alcançado. O Evangelho alcançou os ninivitas, meus irmãos. E a partir daquele momento, eles se vestiram de pano de saco, reconheceram a graça divina, se arrependeram. Tanto é que o próprio Cristo deu testemunho da salvação daquele povo. Eles foram transformados pelo Evangelho, se arrependeram dos seus maus caminhos, viveram em novidade de vida. E o que nós precisamos fazer é justamente o mesmo. Quando o Evangelho tiver nos alcançado, nós precisamos nos ocupar com aquilo que verdadeiramente importa para nós. E um sinal de que esse Evangelho nos alcançou é que para Deus não há prediletos diante da sua mensagem de graça. Isso é um perigo, porque há em nós, muitas vezes, um sentimento de exclusivismo, meus irmãos. E isso não pode nos alcançar de maneira nenhuma. Há em nós, muitas vezes, um sentimento de que nós somos superiores pelo nível de conhecimento que o Senhor nos permitiu alcançar. Há em nós, muitas vezes, um sentimento de que essa salvação só serve e só deve alcançar a nossa igreja, a nossa família, e que ela não deve atingir a todos aqueles que estão ao nosso redor, por mais que a mensagem que foi proclamada para eles é uma mensagem curta, uma mensagem direta, como em 40 dias Nínive será subvertida. E às vezes nós condicionamos os atributos de Deus e a sua justiça e a sua graça apenas para nós, vivendo uma espécie de exclusivismo e nos alegrando somente com a nossa própria vida e não mais buscando aquilo que nos alcançou a todas as pessoas. E aqui eu digo a todos os cristãos de forma geral. Muitas vezes nós, pelo fato de sermos confessionais, sermos reformados, sermos presbiterianos, achamos que essa mensagem de graça, ou esse favor de Deus e essa felicidade que nós temos em estarmos vivendo de acordo com a Escritura e a interpretação correta do texto sagrado, nós somos prediletos do Senhor, e há um exclusivismo muitas vezes em nossos corações. Nosso sentimento não pode jamais ser um sentimento exclusivista. O nosso sentimento tem que ser um sentimento de compaixão. O nosso sentimento tem que ser de alegria quando aquele que está longe é trazido de volta aos caminhos do Senhor. Quando aquele que talvez não tenha tanto conhecimento e agora é exposto ao Evangelho passa a conhecer ainda mais o Senhor, passa a viver ainda mais de forma correta diante da palavra de Deus. Um sinal de que o Evangelho verdadeiramente alcançou as nossas vidas é quando Paulo, aquele verso de Paulo aos Gálatas, se torna verdade para nós, quando ele diz assim: porque todos quanto foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes,
Diz-te não haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quando o sentimento de unidade passa a ser maior do que um sentimento de exclusivismo. E o alerta para nossas vidas, a partir do capítulo 4, é que nós precisamos ter cuidado quando as coisas vão mal. Não, quando as coisas vão bem. Porque o capítulo 3, meus irmãos, é um capítulo maravilhoso. Você fala assim: que orgulho, Jonas, que bênção, Deus seja louvado através da sua vida. Você pecou, mas se arrependeu e se voltou para os caminhos do Senhor, e Deus te usou poderosamente para salvar os ninivitas. As coisas estavam maravilhosas, meus irmãos. É aí que nós devemos ter ainda mais cuidado, porque quando as coisas vão bem, o nosso coração está ainda mais propício a ceder à tentação e aos privilégios da carne. Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão mal, não, meus irmãos. Quando as coisas estão mal, você só vai procurar a Deus mesmo, você só vai buscar o Senhor, você só vai recorrer ao Senhor, você só tem a Ele, é a Ele que você vai recorrer, porque as coisas estão mal. Você não vai para outro lugar, você vai para os braços de Cristo. Mas quando as coisas estão bem, há em nós um desejo desenfreado para nos agarrarmos às circunstâncias e abdicarmos da presença do Senhor. Temos que ter cuidado com esse capítulo 4, porque as coisas estavam maravilhosas e nós vimos que não era bem assim, que Deus ainda tinha a tratar com Jonas. Deus tem muito a tratar conosco ainda, meus irmãos. Nós fomos alcançados pela graça, nós fomos ensinados pelo Evangelho, pela doutrina da graça, pela boa teologia, pela correta interpretação das Escrituras, pela solidez eclesiástica, pela boa doutrina, pela santa comunhão. Nós temos isso é bênção, mas Deus ainda tem a tratar conosco. Nós não podemos ceder ao pecado, nós não podemos ceder à tentação. E o fato de termos passado por um sofrimento e vencido esse sofrimento não é definitivamente a garantia de que viveremos bem. Muitas vezes vencemos aquela tentação, vencemos a carne, ganhamos aquela luta, aquela batalha, melhoramos na nossa condição contra o pecado, e aí nós passamos, eu sou realmente o cara, agora eu estou bem, eu consegui vencer o pecado, eu consegui vencer o mal, e aí nós mais uma vez caímos. Essa luta, ela não termina aqui. A luta contra o pecado, a luta contra a carne, a luta contra Satanás, ela vai até o último dia, meus irmãos. Enquanto nós não alcançarmos esse estado de glória eterna, enquanto o Senhor não nos buscar, enquanto nós não formos santificados na nossa morte e totalmente santificados, encontrarmos ao Senhor, ao nosso Senhor, enquanto isso não acontecer, nós estamos em luta diária, em batalha diária. Em todo momento precisamos andar vigilantes para que não cedamos ao pecado e às tentações. O nosso currículo de vitórias sobre o pecado muitas vezes mais nos levam para baixo do que nos condicionam até uma vida santa. Precisamos entender que cada vitória só foi conquistada por causa da misericórdia de Deus em nossas vidas e por causa da obra do Espírito Santo em nossos corações. Não há mérito algum em nós, não há mérito algum no nosso proceder. É a graça de Deus, é a graça que nos alcançou, o Deus da salvação que nos alcançou. E por isso
E aí eu encerro dizendo que nós temos que colocar o nosso coração no autor da nossa salvação. Eu não sei como é que terminou a história de Jonas, mas eu sei que toda vez que nós cairmos no pecado, nos braços do Senhor sempre haverá misericórdia para aqueles que se arrependem. Diante da cruz de Cristo sempre haverá perdão para aqueles que, de forma honrosa, de forma verdadeira, reconhecem os seus pecados e se voltam inteiramente para Deus. Sempre haverá perdão diante de Cristo. O autor da nossa salvação é um Deus misericordioso, infinito em amor e graça e misericórdia. E por isso, meus irmãos, toda vez que Ele tratar conosco, saiba que há nele graça suficiente para nos perdoar e para nos colocar de novo nos seus caminhos. Por mais obstinado que você tenha andado, por mais corrupto o seu coração tenha andado, por mais entranhado na sua própria fraqueza e nos seus próprios ídolos você tenha cedido em algum momento, nos braços do Senhor sempre haverá misericórdia. Lembre das palavras de Jonas quando ele fala assim: é por isso que eu não fui, porque eu sei que o Senhor é Deus misericordioso, longânimo, tardio em irar-se. Esse Deus não é o Deus apenas de Jonas, é o nosso Deus, é o Deus da nossa igreja, é o Deus da nossa família. E toda vez que nós falharmos, saibamos, meus amados, que há graça no Senhor, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, que o nosso Deus é um Deus de amor, e o nosso Deus fará tudo para que até o dia final nós sejamos conduzidos em graça até o dia final em que todas as coisas se converterão e se moldarão à imagem e semelhança perfeita do nosso Senhor Jesus. O capítulo 4 está aqui para nos mostrar que essa batalha ainda não acabou, que essa luta ainda não foi por mais que o veredito dela tenha sido escrito, mas ela ainda está sendo lutada, e nós não podemos achar que está tudo bem, que acabou, não podemos relaxar na posição, precisamos sempre andar vigilantes, prudentes, focando, colocando o nosso coração no autor da nossa salvação, porque vai haver tempos em que o nosso coração se entristecerá por causa de uma palavra de alguém, por causa de uma circunstância que aconteceu com a nossa família, por causa de uma luta contra um pecado que nós não conseguimos vencer naquele momento, por causa de circunstâncias que nos acometem e nós perdemos o controle que na verdade nós nunca tivemos, e a sensação é de que não vale a pena viver, de que não vale a pena estar neste mundo onde nós não temos o controle. Mas definitivamente, meus irmãos, esse controle jamais sairá das mãos do nosso Deus, e quando esse sentimento de frieza espiritual, de ira contra Deus nos acometer, saibamos que no Senhor e somente nele nós podemos encontrar abrigo seguro para as nossas vidas. Que o capítulo 4, esse capítulo não tão abordado, não tão explicado, não tão conhecido da igreja, possa mostrar para nós que a nossa luta não terminou, mas que o nosso Deus permanece o mesmo, longânimo, paciente, tardio em irar-se, disposto a perdoar um pecador arrependido. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai,
Nós, ao nos depararmos com o livro de Jonas, tantas narrativas são surpreendentes ao longo deste livro. Narrativas que muitas vezes nós não conseguimos explicar. Pessoas tratam como mito porque não conseguem entender o milagre de um grande peixe ter sido usado para que Jonas pudesse ser salvo, o milagre de uma grande cidade ter sido alcançada pela mensagem da graça e do Evangelho. Mas nós sabemos, ó Deus, o quanto o Senhor trabalhou em meio ao povo de Israel, enquanto o Senhor trabalhou em meio à vida do profeta e enquanto o Senhor trabalha nas nossas vidas. Senhor, que a nossa mente, o nosso coração esteja focado no Senhor, que a nossa mente esteja focada em uma vida santa, uma vida revestida da graça e do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e que nada ao nosso redor possa nos fazer titubear entre dois caminhos ou fazermos desistir, ó Pai, dessa peregrinação que é dura, que é um caminho duro, é um caminho espinhoso, mas nós temos o Senhor, ó Pai. E se nós temos o Senhor, nós temos tudo o que nós precisamos. Que a nossa fé esteja solidificada em Cristo Jesus. E que nele nós nos alegremos com a nossa salvação, mas com a salvação de todos aqueles a quem o Senhor aprovar salvar. Que nosso coração haja misericórdia, haja longanimidade, haja paciência, haja graça, haja alegria oriunda do Teu Santo Espírito. Retire de nós todo exclusivismo, todo senso de justiça própria, em que nosso coração, ó Pai, seja um coração conforme o Seu coração, que se arrependeu de derramar a ira sobre aquele povo que buscou o Senhor, que se voltou para o Senhor. Que nós não nos prevaleçamos diante do nosso próprio senso de justiça, mas que a justiça que seja a nossa justiça seja a justiça de Cristo, a justiça perfeita, a justiça de uma vida perfeita, e somente a vida perfeita de Cristo, que agradou ao Senhor verdadeiramente. Nele hoje nós fomos justificados. Obrigado por tamanha salvação, por tamanho milagre em nossas vidas. Que nosso coração se encha de júbilo diante da Sua presença. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem muito ainda a tratar conosco. Que nós recebamos a disciplina do Senhor, que nós saibamos entender a disciplina do Senhor e a recebamos com graça, entendedores de que o Senhor nos ama e de que o Senhor nos trata como filhos. Obrigado, Deus, da nossa salvação. Oramos assim, essa é a oração do Teu povo, que clama pelo perdão dos nossos pecados. No nome de Jesus. Amém.